A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 23. Deus, ser conosco nessa leitura em nome de Jesus. Joás, ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zieri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas em todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer: uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guarda de portas, outra guardas da porta, outra terça parte estará na casa do rei, outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes, os levitas, que esses estarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão ao rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entraram quanto os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Depois dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhes a coroa, entraram-lhe o livro, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram, gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. Todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras, e alguém a seguir matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo e o povo. O povo e o rei não eram eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e o derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo
da casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos eles conduziram da casa do Senhor o rei e passaram pela porta superior para a casa do rei. E assentaram o rei no trono do reino, alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois havia matado Atalia a espada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve a igreja, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de 2 Crônicas, capítulo 24. Joás dá ordem para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berzeba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes, os levitas, e disse-lhes: Sai pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para representar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizestes inquirição entre os levitas para que trouxessem a de Judá e de Jerusalém, oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns. E deu ao rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandato do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam e a tornavam ao seu lugar, e assim faziam dia após dia, juntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada davam aos que dirigiam a obra do Senhor, da casa do a serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo até suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e o fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios da casa do Senhor e objetos para ministrar e oferecer, perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram o holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias,
e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram as imagens de bosque e dos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor. Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: Senhor, o verá e o requererá. E sucedeu que, no decurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra eles, vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão. Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho e do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram com os que conspiraram contra ele. Zabade, filho de Simeate, o Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita, e quanto a seus filhos e à grandeza do cargo que lhe impôs e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias vence os edomitas. E era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que fizeram o rei seu pai. Porém, não matou os seus filhos, mas fez como na lei que está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíram do exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: O rei, não deixeis ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores fazê-lo,
Esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel. E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor que dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhes tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale de Saul, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha e do mais alto da rocha, e lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhes disse: porque buscasses deuses do povo, que o seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe, ele lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: bem vejo que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não deste ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamos-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estavam no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passarão e pisarão a cardo. Tu dizes: eis que tenho feridos edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares agora, pois fica em tua casa, porque te meterias no mal para caírem tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joá, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias, rei de Judá, viram a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás e filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei de Refins, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos, quanto ao mais dos altos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou
do Senhor conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre os cavalos e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 17 anos, e fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio das visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes e couraças e arcos, até fundas para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas, e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração até corromper e transgredir contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se
ele pôs contra os sacerdotes a lepra, lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu presa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto aos primeiros quanto aos derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com os seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. E a gente vai estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória do Senhor.